Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, atualizar aqui a Cosan. Conversa do vídeo de hoje vai ser sobre a Cosan pós-resultado. Vou entregar para vocês aqui um resumo dos resultados. A gente vai balançar bastante aqui sobre as principais linhas da DRE. Vamos falar sobre valuation, preço justo. Vamos falar sobre muito mais valuation com dividendos para vocês que gostam. E no final do vídeo a gente vai ter análise técnica, tentando aqui desmembrar os principais preços da Cosan e alguns insights novos para esse fim de primeiro tri, começo de segundo tri de 2025. Disclaimer está na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, vídeos diários, pessoal, e a Cosan é mensalista aqui, porque eu não tenho ações da Cosan, mas eu faço especulação com opções. Então, vendo lá minhas puts e tal, tá um pouco congelado nesse momento, mas agora pós-balanço e olhando para o segundo tri, uma certa clareza, principalmente de curva de juros e também de algumas políticas que a Cosan começa a adotar, né, desinvestimento robusto. Beleza, eu vou comentar com vocês no final do vídeo quais são as minhas expectativas aí de vendas de opção. Mas no começo, vamos falar sobre as headlines, tá? Reverte lucro e tem prejuízo de 9,3 bi. Desses 9,3 bi, pessoal, mais ou menos uns 5,6, 5,5, a gente vai dar uma olhada no dado exato, foi a venda no preju da posição na Vale. Né? Então, todo mundo trade errado e reconhece o stop. Então, a Cosan teve um stop bilionário, talvez o principal stop da Bolsa Brasileira. Tá? Cresce por Felipe Moreira, da Infomoney. Da Infomoney a gente pula para o Estadão coloca Cosan, oferta de até 2 bi em debêntures. Então a empresa não só está desinvestindo, como também está mandando bala e captando recurso. A Cosan, infelizmente, para você acionista de curto prazo, não tem nada a ver de médio e longo, porque ela é uma empresa que não vai quebrar, tá? Pelo menos não nesse ciclo de baixa atual, tá? Dos seus fundamentos. Mas é uma empresa que vai se alavancar pra caramba. Por quê? Tá dependendo de IPCA+, de CDI, de pré-fixado de curto prazo para rodar a sua operação. Então, os desinvestimentos por hora não flertam o suficiente do caixa da companhia para evitar de se capitalizar 2 bi. Pessoal, e 2 bi hoje, o custo desse 2 bi não é barato. Não é barato. Nem o BNDES em 2025 tá abertão para todo mundo. Tá dificultando porque temos um arcabouço fiscal que colocou um certo limite para o nosso orçamento de 2025, tá? E também inflação. O governo, o ministro da Fazenda, está todo mundo de olho em inflação dos alimentos aqui. Então, muita cautela em acelerar a economia no fiscal. Portanto, dentro dos ciclos de investimento, olha, a Cosan, infelizmente, para quem está olhando para curto prazo, de repente você estava ali com a posição e está se aposentando agora, ou está pretendendo se aposentar nos próximos anos, a Cosan não vai ser brincadeira. Você vai precisar realmente de uma gestão muito boa. E aí, assessores, analistas, todo mundo pode te ajudar aqui na parte de derivativos, principalmente para tentar melhorar, tá, a posição do ativo, que tende a ser menos explosivo, bem verdade, na queda nos próximos meses, mas a alta está muito longe. Então a gente olha para a Cosan, alongamento da dívida, parte boa. Alienação das ações da Vale, apesar do prejuízo, pessoal, também ajudou um pouquinho o caixa, mas o prejuízo contábil é enorme, tá? Rumo, assinatura da venda de 50% do T39, parceria com a CHS para o novo terminal em Santos. Então, assim, todas as linhas aqui, pessoal, a Compass adquiriu a Compagás, mas vendeu a Norgás, a Moove, aquisição da totalidade das ações da DP Holdings. Então, Moove talvez seja aqui mais esteja investindo e menos esteja enxugando. A DAR, alienação de fazendas e Raízen, desinvestimento de ativos. Aliás, nessa parte da Raízen, né, temos 2 players hoje no mercado. Ou você investe no etanol de segunda geração da Raízen, ou você investe na Supercana do Ike, tá? Ou você não investe em nenhum dos dois e vai mais na redondinha, que não tem problema, não está ali inovando, mas também está com uma operação super azeitada, que é a São Martinho. Então, e tem a 3Tentos entrando aí no etanol de milho. É um setor que tende a ter mais competidores logo. Então, a responsabilidade cada vez mais forte do etanol de segunda geração e as plantas que vêm sendo construídas, tá, gerem um retorno substancial para a Raízen. Pessoal, senão a Raízen, tá, tende a ver no retrovisor muito mais players. Porque venho falando para vocês, e não é eu, né, é lendo notícias, informações, mídia do setor, é política de Estado biocombustível, não é política de governo especificamente. Tá? Então, assim, desinvestimentos, momento macro muito ruim e necessidade de caixa para capital de giro, etc., fazem a Cosan ter um ciclo de alavancagem ainda, mesmo com as vendas programadas e com a vontade de desinvestir, ainda muito sensível. Tá?
Então, esse segundo tri, pessoal, a gente pode ter mais quedas da Cosan? Pode, tá? Pode. Ah, mesmo depois de ter caído pra caramba? Sim. Agora a gente entra num papo de queda pelo macro e também pelo micro, pela gestão da companhia. Errou, tá? Então, não é sempre que os gestores qualificados do jeito que são, tá? Meto, companhia bela, erram, tá? E o pé foi trocado ali. Na Vale, muito feio, né? O erro, muito feio. Mas também, digamos, né, pessoal, 2020 para cá, monitorar custo do capital não tá fácil, tá? Não tá fácil. Tampouco custo de commodity, tá? Atividade econômica é que parece estar mais alinhada no mundo, né? Tirando China ali, tá todo mundo se alinhando mais ou menos. China forte, Europa um pouquinho mais fraca. Agora América Latina e Estados Unidos ali mais ou menos se alinhando, tá? Essa tá mais fácil de saber. Agora todo o resto tá bem volátil. Então, das investidas, pessoal, a gente tem ali bastante pressão na Cosan ainda em 2025. Tá? Ninguém ali vai nadar em um mar que pode compensar a queda da outra. Né? Vai estar todo mundo meio que travadinho. Tá? A expectativa é a Raízen, né? Se deu certo, se dá certo, pessoal. O etanol de segunda geração, em termos de demanda, tá? A oferta dela está cada vez maior. Porque vai haver, né? Já está havendo, no caso, acontecendo, né? O ramp-up, a evolução da produção das usinas já construídas. Então a gente tem essa expectativa, tá? Mas de novo, é um mundo de expectativa, não é um mundo de fato. E aí, se você quiser trucar a raiz, fique de olho na supercana do Ike, né? Feito isso, uma empresa que está indo lá para casa das 8 vezes a alavancagem, em um cenário que o BC, semana que vem, vai aumentar juros, tá? Então não estava no meu pipeline, por exemplo, esse desinvestimento da Vale, tá? Isso aí é uma declaração de que o negócio está mais feio do que o esperado. Desinvestiu a Vale, depois a Vale está caindo não sei quantos por cento de máxima do investimento que ela fez em 2022, se não me engano. Então, como que você investe na Vale e depois de 2 anos você desinveste, né? É uma sinalização muito ruim, de management mesmo, tá? De qualitativo, tá? Então, 8 vezes dívida líquida vista, 8 bi de prejuízo, tá? Então, é uma empresa que está bem pressionada no curto. Por isso, você quer rentabilidade de curto prazo? Não. Cosan tem que olhar ali para 2, 5, 10 anos, tá? Na estrutura da companhia. E tem uma coisa que está jogando a favor. Pasmem, pessoal. A atividade econômica para baixo, para Cosan, nesse segundo tri, não necessariamente é ruim. A gente tem a curva de juros sinalizando que chegamos num topo. A Selic, semana que vem, pode ter chegado em um topo. 14,25. Então, a partir de abril, entre segunda quinzena de abril, primeira quinzena de maio, pode ser ali o último espaço de tempo de pressão nos preços da Cosan e das empresas alavancadas, uma Simpar, sempre comendo a Simpar aqui também, e qualquer outra que esteja alavancada, aí uma CVC da vida, tá? Por quê? Porque muito dessa pressão é macro, da Cosan tem o micro também, como eu comentei, mas também macro. E o macro ele pode ficar debaixo do tapete a partir ali da segunda quinzena de maio, aproximadamente. Por quê? Selic não vai ter lugar para ir, a gente vai estar colhendo dados econômicos no Brasil mais fracos, provavelmente, e no globo também, muito provável, devido às tarifas, essa volatilidade toda do Trump. Então a gente pode ter um hiato desse segundo tri, pessoal, onde a atividade econômica passa a ser o problema maior das expectativas, quando o assunto é a alocação de recursos. E para empresas alavancadas não é ruim, tá? Ou melhor, é menos pior. E a gente pode ter um fundo desses ativos. Outro ponto positivo para a Cosan, nessa sazonalidade de abril-maio, é que é o seu dividendo, tá? Putz, Brunão, ela vai pagar dividendo devendo tudo. Olha, se tratando de Cosan, pode ter mais desinvestimentos até lá. E a empresa é uma máquina de EBITDA, não é uma máquina de lucro. Então pode ser que ela arrume lá uma manobra para remunerar os seus acionistas, até como política de retenção ali, de oscilação de preço. Então a gente tem esses dois mundos aí, tá? A curva fechando ainda, atividade econômica um pouquinho mais para baixo, expectativas capital, custo de capital diminuindo, o BC sinalizando um corte logo no segundo semestre, algo do tipo. Ou a própria manutenção já é interessante depois da reunião da semana que vem. O macro vai aliviar um pouco. E aliviando um pouco o macro, a gente tem que lembrar que a Cosan, pessoal, com essa mega turbulência, ela é pragmática, entre aspas, né? Com os dividendos, tá? Faça chuva, faça sol. Ela pagou 6,20 a 6,50 de yield líquido. Aqui no scanner da bolsa, plataforma parceira, sempre falo, link na descrição com o cupom. Pessoal, líquido, 43 a 45 centavos. Se ela mandar bala de novo nesses 45 centavos, a gente está falando de um preço teto, pessoal, de 7,50, 7,30, 7,50. Hoje negociamos a 6,90. Então, para esse basin que ela paga, pós 2021, ano de bonança, tá? E é maio,
às vezes dá uma pingada em junho, né? Mas principalmente em maio, data corte dela aqui, pessoal, a gente tende a ter sazonalmente, em algum momento, segunda quinzena de abril para frente, dividendos entrando no radar, talvez um macro desaliviando. Quer desaliviar menos pior do que o segundo semestre do ano passado, 2024, tá? Então já é um alívio para as companhias, tá? E a atividade econômica desacelerando vai colocar nos agentes de mercado aquele corte de juros pelo lado ruim da coisa, né? Que é a atividade econômica desacelerando mais do que o esperado. Se a inflação de alimentos der uma sossegada, não tivermos nenhuma quebra de safra maior, nenhuma nova estiagem, onda de calor, inundação, bate na madeira, a gente pode ter um alinhamento dos astros para o fundo, não para a meteórica alta, mas para o fundo desses ativos mega alavancados. E aí entra a Auren, entra a Cosan, entra a Simpar, entra esse pessoal todo, tá? Bom, Faria Lima, olhando para a Cosan, como que ela está pensando? 12 analistas ouvidos aqui, 12 a 18 meses primeiro. R$ 9,00 preço justo mínimo, ou seja, estamos bem abaixo disso. E o máximo, pessoal, R$ 29,00, tá? Lembrando que a Faria Lima adora desinvestimento. Então, no curto prazo, pode ser uma outra narrativa, vamos supor que eu acerte. E que ali, meio de abril, até primeira quinzena de maio, ela faça um fundo e comece a subir. Pode ser dizer que, não, ela está focando no core business, no principal. Ou etanol de segunda geração, e eu preferiria que fosse isso. Preço de açúcar e de etanol aquecidos, tá? Etanol de segunda geração começasse a entregar mais retorno do que investimento. Agora, quando a gente vai pragmático, pessoal, que são os modelos para investir aqui da Investing Pro, a gente sempre pode olhar as fórmulas aqui, ó, nesta abinha, bingo, tá? A gente tem ali, vou até abrir os 8 modelos, tá? Eles não abrem muita margem, tá? Para esse retorno acima dos R$ 15, por exemplo, tá? Tá todo mundo juntinho ali, ó, tá? Todo mundo juntinho. 9,78 a 12,17. Esse é o range. Tá? Aqui, os modelos viáveis hoje são os modelos que olham para o valor da empresa, PE, né? Tá? E também múltiplo de vendas e também múltiplo de dividendos. Tá? Então, olhar com carinho, tá? Para esse tipo de oscilação aqui e dizer, pô, 12,17 é ali o fim do justo, da justiça via fórmulas matemáticas. Hoje nós estamos negociando a 7, não é 100%, mas é um bom retorno, isso pode acontecer e o pior, pode acontecer rápido. Por isso que eu defino para vocês, quem não acha que teremos recessão, quem tira a recessão, mas coloca uma estagflação ou uma desaceleração econômica somente, sem recessão, sem 2015, 2016, a gente pode ter esse fundo da Cosan, né, nesse intervalo que eu estou chutando aqui, entre primeira quinzena de abril, segunda quinzena de maio, com pretexto dos dividendos no primeiro momento, e o segundo pretexto aí de curvas de juros e juros chegando num topo. Quem sabe nos fundamentos de maio, nos resultados de maio, ela não entrega alguma coisa positiva, principalmente a Raízen, pessoal. Principalmente a Raízen. Bom, feito isso, o preço do valor patrimonial atual é de 1,18, não está descontada, clássico aqui abaixo do patrimônio. Fiquem comigo até o final do vídeo, pessoal, que eu vou colocar aqui quanto que ela valeria se ela voltasse a ser negociada a 1,99 vezes patrimônio, que é a média dos últimos 10 anos, da mega volátil, tá? Cosan. Sazonalidade. 2024, já falei no vídeo anterior, foi o pior ano da década. Pior ano da década. 2024. 56% de queda. Então você está comprando Cosan mal, você está comprando Bradesco mal, outras empresas aí que estão caindo nas suas máximas históricas ano contra ano? Não. Tá? Você não está comprando no topo. Então essa dor, pelo menos, você não tem. Essa dor de perder a oportunidade. Não, você está comprando na bacia das almas. Óbvio que pode cair mais. Vou comentar para vocês logo, logo. E antes de comentar de opções, eu tenho que falar aqui dos strikes, tá? E, pessoal, vocês sabem, quem é do Macro Trader, aluno meu, e comprou lá o curso, investiu para patrocinar aqui o canal, falei muito da Cosan, mostrei minhas operações da Cosan ao longo de outubro, novembro do ano passado, até acho que janeiro, foi a última operação, não me lembro agora, tá? Esses foram os strikes que eu escolhi, tá? 7,57, 7,19, deve estar ajustado alguma coisinha aqui. O próximo é 6,69. Mas apenas, vou colocar no gráfico semanal, apenas essas oscilações michurucas aqui, ó, que nós tivemos, os azuis candles de alta aqui, acabam já zerando as minhas operações. Estão vendo um prêmio e recompra 50% desse prêmio, tá? Essa é a minha estratégia, além de algumas dinâmicas técnicas, obviamente, que aí eu deixo para vocês lá do macro. O que eu estou comentando com vocês? Que entre abril e maio, a gente pode deixar de ter candles branquelos aqui, tá? Para um candle de fato no mensal azul, tá?
E esse candle tem potencial a que preço, pessoal? Essa valorização tem potencial a que preço? 8,73, tá? Então, o 7,19 e o 5,57, o 7,19 e o 7,57, estagflação ou desaceleração econômica, futebol clube não recessão, 6,69, esses 3 strikes me interessam. 2 deles estão acima do preço, um está abaixo, tá? E qual que é a nota de corte? 8,73, tá? Então, ali sim, com esse norte, tá? Eu vou lá para a tabelinha de puts e olho para esses strikes. Vencimento abril, vencimento maio, tá? Vencimento junho, a depender de quão agressivo ou não você tá? Eu olharia para esse cara. E a Cosan, pessoal, para os strikes dentro do dinheiro, você consegue pegar ali 60, 70 centavos. Tá? Você consegue, lutando, sai negócio, 51 centavos, 47, 64 centavos. Tá? Então imagine que você consiga pegar um lotinho aí, vamos por 60 centavos. 60 centavos um lotinho fora do dinheiro, uma venda de put. Tá? Dá R$64. Vamos supor que seja no strike que eu falei para você que eu já esqueci. 7,19. Tá? 7,19 seja o strike. Então divide aqui por 719. A gente está falando, pessoal, de um retorno de 8, quase 9%. Tá? 8 a quase 9%. Tá? Por lote. Tá? Então é um retorno substancial. Tá? Não deixa de ser, de novo, um retorno substancial para você tentar se posicionar nesse ativo de maneira especulativa e o Bruno Mazzoni. Mas você pode ser um holder. Tá? Pode ser um investidor ali. Então eu prefiro a Cosan hoje, tá? Com alguns strikes interessantes para mim, na minha visão técnica, acima do preço, mexer muito mais no mercado derivativo do que necessariamente comprar a ação. Tá? Porque ela pode anunciar que não vai ter dividendo. Tá? E uma das minhas premissas, cai por terra. E aí a Cosan vai para o meu preço, entre aspas, de recessão, que é o quê? 2015, 16. Faz sentido, né? Então tá lá, ó, 5,25, 4,56, 3,81. Tá? Quem está com recessão, está no CDI agora, perdão, está no pré-fixado já, mudando o CDI para pré-fixado, que sou eu, e adicionando um pouquinho de IPCA+, se você preferir, em detrimento de utilidade pública, tá? Porque IPCA+, não tem o risco de bolsa. Então essa é a minha carteira de renda fixa, por sinal, tá? Então finalizando o vídeo, pessoal, 7,19 está com asterisco, por quê? É para aumentar os aportes, mas está acima do preço, então é venda de put somente, se você acha interessante, tá? Dentro desses vencimentos, você que está querendo mais especular do que ter, venda put para junho, julho, tá? 6,69, 5,25. Do outro lado, 7,57, pessoal, acabou. Já acabou o desconto, tá? 8,73 é o oposto. Compra de put ou venda de call coberta. Legal? Dessa mesma venda de put que você pode estar fazendo, por exemplo, tá? E se ela voltasse a negociar 2 vezes patrimônio, 199, né? Quase 2 vezes, o valor aproximado seria de R$ 11,75. Tá? Então pode ser também um bom preço teto para você, R$ 11,75, caso ela volte a subir, ter esse cap ali. Tá? É bem interessante. Certo, pessoal? A chamada final do vídeo, caso vocês queiram um educacional sobre análise técnica, mas principalmente sobre ETFs, pessoal, e investimentos internacionais, estou com essa iniciativa aqui, agora eu coloquei lá na Hotmart, gratuitamente. É no mesmo curso do Macro Trader, inclusive vocês que já compraram o Macro Trader, têm acesso. Pessoal, vocês podem mandar a bala lá na sua continha do Hotmart, fazer o seu login e quando chegar no curso, tá, aqui do Macro Trader, ao clicar para ver os módulos, assistir cada módulo lá bacaninha, eu coloquei lá no módulo 29, exatamente. Tá? No módulo 29 está o Ray Dalio lá, onde eu iniciei alguns vídeos, tá, de investimentos globais. É uma iniciativa minha. E esse vídeo aqui, pessoal, o módulo 29 é gratuito. Então você não precisa comprar o Macro Trader que é caro. Tá no módulo 29 para investimentos globais. Aqui eu vou colocar paulatinamente vídeos passo a passo de investimentos globais, porque eu comecei a investir globalmente recentemente. Tem 2 vídeos lá agora, passo a passo para encontrar o melhor ETF e análise gráfica para investir em ETFs no longo prazo. São 2 vídeos, pessoal, que vocês se cadastrando no link da descrição podem ter acesso na plataforma da Hotmart, que é bem confiável. Eu acho que vocês vão gostar mais do que a landing page, por exemplo, que eu tinha. Acho que a Hotmart é mais estruturada. Vocês assistem esses 2 vídeos, seria ali o convite no final do vídeo. Beleza? No mais, um grande abraço, obrigado pela companhia. Deixe um comentário se você gostou ou não. Tchau, tchau.